Então vamos falar um pouco sobre o novo filme do Almodóvar, que, como eu o entendo, é realmente um filme novo, porque a princípio já é um documentário, ou seja, até a linguagem é outra, né? E até por isso mesmo passa a ser o filme dele que eu mais gosto, já. Antes eu era apaixonado pelo Habla Comédia, acho lindo, bonito, a música do Caetano é sensacional. Mas esse, por sua atuação na realidade, por sua atuação no presente, por sua, por sua colocação frente a uma necessidade, né, do mundo e pelo mundo que a gente está vivendo, eu acho que ele é fundamental. É claro que a Moldova hoje ele é uma grife, né, ele é uma marca, como eu acho que o Woody Allen também que é uma equipe gigantesca que desenvolve o trabalho. Então, mas de qualquer forma, sendo um homem, sendo um nome, sendo uma grife, sendo um time, é um filme sensacional, porque vai nos apresentar uma Espanha que está longe do nosso imaginário. Assim, eu até sou estudante de literatura latino-americana, mas não sou um conhecedor da história da Espanha. E então a Espanha ela vive nesse imaginário de civilização europeia, né? E o que o Almodóvar faz com esse filme é desmontar isso, né? Não há uma civilização. Muito pelo contrário, o filme foi muito importante para que a gente pudesse entender de alguma forma as nossas ditaduras, a nossa sociedade e o posicionamento, a coragem que nossos generais, nossos homens tiveram e têm para matar quem pensa diferente, para sumir com corpos, para roubar bebês e para ter certeza de que isso não vai dar em nada, né? Você cria um mito do inimigo, e a partir desse mito você recebe autorização da sociedade para fazer o que quiser com ele. Isso é interessante, que tem uma das passagens do filme. O filme já é assustador porque você vê uma Espanha gigantesca apoiando o General Franco e as suas atitudes. Entre outras coisas, a parte simbólica está tomada, né? A nova geração não sabe de nada do que foi aquilo, não sabe da lei da anistia, não tem uma discussão sobre isso. E o mausoléu em que está enterrado Franco é de uma dimensão que faz pensar nos imperadores, né, nos faraós, faz pensar nas pirâmides, sabe? É uma coisa como se a gente estivesse aplaudindo um bárbaro. Né? E a gente tá, de certa forma tá. E isso está claro nos nomes das nossas ruas, das nossas praças, das nossas cidades. É porque constatar isso, que é óbvio, é muito desagradável, né? Então o filme do Almodóvar é alucinante por isso. Tem uma passagem que eu acredito que é um espanhol, um cidadão espanhol, que ele inclusive, pela sua atitude, dá a entender que até aprova o governo do Franco. Mas ele fala uma coisa que é sensacional. Ele diz, olha, uma coisa é você estar numa guerra e você morrer ou matar. Claro. Outra coisa é você render os seus inimigos, tirar todas as armas dele, levar para um monte de lugar e fuzilar todo mundo. Né? Isso me faz pensar no filme O Dia que Durou 12 Anos, eu acho que é isso, que conta a história do Mujica e de mais 2 integrantes no Uruguai, que a orientação do oficial que prende esses 3 é que eles não falem com ninguém. E a ditadura tinha muito isso também, a ditadura do Brasil tinha muito isso, é não deixar falar. O que dá uma preocupação, porque, como assim, né? Não é nenhuma questão inocente de você pode falar ou não. É assim,
se você tem uma verdade, se o que você se você é honesto, se você é justo, se você é correto, pelo menos dentro do nosso imaginário, e principalmente dentro do imaginário cristão, é evidente, você não tem o que esconder, né? Você atua. Então, se a pessoa for aparecer e falar, ela vai falar e você vai falar com mais coerência. Só que o que as ditaduras nos ensinaram e que Franco fez é matar todo mundo. Você perdeu e tem direito a morrer. Então isso é uma parte bem dura de constatar, né? É que aquela Espanha da Idade Média, da metade do século passado, a Espanha de Franco, é parente de uma Espanha de Hitler e uma parente de uma Espanha de Stalin, né? E boa parte um outro depoimento dos que estão lá, não mudou nada, porque quando Franco morre, quem assume o poder são aqueles que estavam no poder com Franco. E aí não há um acerto de contas com o passado, né? Há um silêncio forçado. Isso é bem assustador. E fica claro pelos comentários dos documentos apresentados, das respostas de quem tem o poder, né? Assim, não, você pode ficar tranquilo que você não vai poder fazer nada com o que você sabe. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te socorrer. Você está perdido e você está perdido. Porque, claro, o corpo feminino é o corpo da atuação, né? É o corpo em que as bestas aproveitam para realizar suas vontades. E isso está muito claro ali. O filme tem 10 mil pedaços que eu acho que valem a pena ser vistos. Pedaços de novo, tentar entender como é que essa Espanha europeia se nega a falar da sua história e como é que as pessoas que foram violentadas, elas vão ter que pedir socorro a uma Argentina, né? A justiça internacional vai ter que ser acionada via Argentina. E eu fico até pensando, por que não Suíça, Suécia, esses países também, né? Por que a Argentina? Talvez pelo seu passado com ditadura, mas muito estranho também isso. Então, assim, o filme tem vários pedaços. Um é esse de obrigar ao silêncio, né? Que é impossibilitar que a pessoa fale ao povo. E claro, alguém pode dizer assim, não, mas é porque o cara vai falar ao povo estimulando a violência. Isso para mim não parece suficiente. Depois tem uma passagem que me fez lembrar um outro filme, que esse é chileno, enfim, que conta a história da queda do Gael Garcia Bernal, com o Gael Garcia Bernal, e conta a história romantizada, ficcionalizada, não tem a mesma pretensão do documentário do Almodóvar, mas tem uma passagem que eles te recortam de uma reportagem que alguém vai falar com o Pinochet sobre... Pinochet, acharam 2 corpos numa cova, e o Pinochet diz, bah, que bárbara economia, não? Ou seja, é um deboche total, o deboche de quem tem a força, o deboche do leão, né? E na Espanha do documentário, na Espanha de verdade, você tem covas com 30, 20 corpos, 20, 30 corpos, de pessoas que foram ali, né? E uma das personagens que tá ali teve a mãe retirada, eu não me lembro agora se é de uma igreja, de uma escola, e ela foi fuzilada e morta e deixada a apodrecer. Depois fizeram uma avenida por cima dos restos da mãe da Maria Martín, que passa a vida inteira mandando cartas para os homens que assumiram o poder, e durante uma parte do tempo ouviu, não mexa nisso, fique quieta, senão você vai terminar igual sua mãe. E ela morre durante a filmagem do filme, da produção do filme do Almodóvar. E ela, durante a vida, ela vai uma vez por mês, eu não lembro a data, ela vai até o lugar onde a mãe
foi fuzilada e leva flores. Então você passa pela estrada e tem flores, né, no canteiro da estrada, assim, por um desejo que acho que ela tinha prometido ao pai, que iria, antes de morrer, juntar as cinzas do pai, que ficou vivo, às cinzas da mãe. E detalhe, a mãe não tinha, de acordo com a filha, nenhum envolvimento com isso. E se você pensar nos números da Guerra Civil Espanhola e os números da ditadura franquista, você pode botar aí 200 mil, não tem problema nenhum, assim, sabe? Só que, assim, a guerra durou 3 anos, se eu não me engano, não estou certo aqui, 3 ou 4 anos, e Franco fica no poder 40 anos, né? E vale contar que, assim, Franco assume o poder depois de uma vitória na democracia, né? Franco flerta com Hitler, mas isso não impede que os Estados Unidos, que a Igreja Católica, que a Inglaterra abrace Franco, né? E nesse abraço eles estão fechando uma aliança que eu acho que se desdobra na América do Sul, né, na América Latina, na luta contra o comunismo. Esse comunismo já permitiu muitas barbáries, né? Tanto por parte dos defensores do comunismo, quanto por parte dos inimigos do comunismo, né? E é claro, os inimigos do comunismo que conseguiram, ficaram muito ricos. Então, e aí, esses países que são considerados os baluartes da democracia, vão lá e abraçam Franco, né? Que tem o apoio da família real e permanece no poder até que ele morre. E uma outra coisa que é sensacional no filme, triste demais, mas não tem como não ver, que é o desaparecimento de bebês, né? E o depoimento da mãe, que ela diz que na década de 80, veja, Franco morre em 74, se não me engano, 75. E no começo da década de 80, 1984, 3, ela tá grávida e ela vai no hospital. E então ela tem um filho e no dia seguinte, quando ela acorda, o médico fala pra ela que, olha, seu filho faleceu, mas você não precisa se preocupar que a gente vai cuidar disso. E claro, ela confia no médico, toca a vida, e depois ela descobre que não, que na verdade na década de 80, na Espanha, ser mãe solteira era uma coisa muito ruim. Então os médicos davam um jeito de ajudar essas mães e essas crianças, sumindo com as crianças e passando para novos pais capazes de educar essas crianças. E isso está baseado numa teoria eugenística, né? Eugenística, que é a eugenista, que é um médico que tem uma praça em homenagem a ele, que ele fazia o seguinte, assim, existe no corpo dos filhos de pessoas da esquerda um gene para a esquerda. Então é importante que essa criança seja criada por pessoas de direita, para que elas possam se salvar disso. E aí você tem, então, Franco ficou no poder 40 anos, estamos em 85, vamos botar aí mais 10 anos, não dá para saber quanto isso quer dizer. Então estamos falando de 50, 55 anos, quantos médicos pensavam do mesmo modo que este médico e tiveram a mesma atitude, quantas pessoas ficaram longe dos seus filhos, e ninguém vai pagar por isso, né? E a Espanha, uma Espanha nacionalista que surge no filme num protesto contra o desejo de saber o que aconteceu. Já não é mais possível, nem se está se falando de indenização, né? Está se falando apenas de saber o que aconteceu. Um dos produtores do filme mora do lado do cara que, na mesma rua da pessoa que o torturou e que vive uma vida normal. Então isso é muito,
muito assustador, porque a gente construiu uma história que coloca uma Europa num lugar em que ela nunca esteve, né? Na realidade é um desejo nosso de que haja esse lugar, talvez. Faz sentido. Duas coisas sensacionais no filme, além disso, tem a senhora que abre o filme, que ela tem a Maria Martin, que eu já falei, que ela tem uma vozinha de, sabe, que a voz se desfez no tempo. E a filha assume a luta da mãe para ver se consegue alguma coisa, mas eu acho muito improvável, porque são 50 anos, né? Com uma estrada em cima, então nada disso vai resolver. O filme tem duas partes muito boas também, que as filmagens, elas são entrecortadas com tomadas de uma escultura na Espanha chamada Mirador de la Memoria. E essa escultura, são 4 estátuas que estão em cima de um monte, de um morro. E acho que é a única em homenagem aos que perderam, né? Tem muitas homenagens aos que venceram. Caíram, mas venceram. E alguns nem caíram, né? Então, quando o criador, que é o Francisco Cedenilla, construiu a obra, alguns dias depois, alguns meses depois, eu não sei dizer, um cara passou por lá e deu uns tiros na obra, né? E aí perguntaram para ele se ele ia consertar, e ele falou, não, na verdade a pessoa completou a obra. Claro, né? Sensacional, porque é verdade, é isso, falta a bala do assassino covarde que não mostra o rosto, que não conta a história. E ele colocou a bala lá. Talvez nem o artista tivesse pensado nisso. Sensacional. Outra parte que eu queria, se alguém assiste o filme, se alguém vê esse meu bate-papo comigo mesmo e com as pessoas que passeiam pelo YouTube e me encontram, é a música que fecha o filme, o documentário. Ela me fez lembrar a música da Gracias a la Vida, da Mercedes Sosa, que diz na música da Mercedes Sosa, y el canto de ustedes que es mi mismo canto, y el canto de todos que es mi próprio canto. E essa música fala algo assim, né? Que é essa unidade que, por mais que seja romântica, né? Porque esse filme, ele é romântico nesse sentido, porque ele é o que vai sobrar de memória, né? Ele é o que vai sobrar de algo dessas pessoas, dessas 100 mil pessoas desaparecidas. Então o filme deixa isso pra gente. Porque não há o menor movimento nos vencedores em abrir o jogo, ainda que uma juíza ou um juiz espanhol tenha permitido, conforme a decisão da Justiça Internacional, porque os crimes contra a humanidade eles não prescrevem, nem são de legislação interna. Ela permitiu que as fossas, né, que as covas com 30, 40, sei lá quantas pessoas, que elas fossem abertas. E aí é um festival de ossos e chumbo que se encontra. Então há essa conquista, mas eu acredito que mais do que isso seja improvável, né? Improvável. Então é legal, porque esse é um presente do El Deseo, da produtora do Almodóvar, é um presente mínimo de um grande nome espanhol, quando outros grandes nomes permanecem em silêncio. É a possibilidade de que aqueles que não puderam falar, porque eles poderiam contaminar com as suas ideias, as ideias puras, né? É isso. É um filme sensacional, vale muito a pena ver. E uma coisa muito interessante, quando terminou o filme,
A gente assistiu ali em Botafogo, a gente foi saindo. A gente ficou sentado porque ninguém levantou enquanto estava passando os créditos, né, os nomes das pessoas. Era um silêncio total e quando terminaram os créditos a gente começou a andar e as pessoas só ousaram falar quando já tinha saído bem distante da sala. Foi um outro silêncio, né? Mas era um silêncio mais bonito, era um silêncio reverencial. Então não percam, por favor, vão lá, assistam, comentem, discutam. É importante que a gente não deixe que as coisas se apaguem, nem as boas, nem as histórias ruins, principalmente as ruins, né? Porque também como uma esperança, é legal pensar que se a gente não esquecer, talvez elas não aconteçam de novo. Talvez. Tchau, até a próxima.